Olá, muito bom dia a todos. Que o Senhor nos abençoe na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer o comentário da lição de número 9. Lição do dia 28 de fevereiro de 2021. Eu sou o presbítero Edivaldo, membro da Assembleia de Deus de Madureira, em Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro. Meu pastor presidente, pastor Judásio José dos Santos. Deus abençoe a todos. Tema da lição: Deus trabalha em favor dos que nele confiam. Texto áureo: Então disse o rei, que honra e gratidão se deu por isto a Mardoqueu. E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Esther, capítulo 6, versículo 3. Verdade aplicada. O Senhor vela pelos que o temem e guarda os seus caminhos. E os três objetivos desta lição: perceber que Deus sempre socorre seus filhos. Segundo, compreender que o agir de Deus é sempre perfeito. E terceiro, entender que o socorro do Senhor chega na hora certa. Aleluia. E o texto de referência escolhido pelo bispo Abner Ferreira é Esther capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8. Mas na realidade nós podemos entender todos os versículos até o versículo 12, onde há coisas riquíssimas nesta lição. Começamos aqui primeiro, lá em cima do texto áureo. Assuero perguntou qual foi a honra e qual foi a gratidão que se fizeram a Mardoqueu. Por que ele faz essa pergunta? Porque ele vai ler no livro das Crônicas um ato bondoso que Mardoqueu havia feito para ele há alguns dias atrás, quando descobriu uma conspiração de assassinato contra a sua vida. E aquilo foi registrado no livro. E um dia o rei pega aquele livro, vai ler e vê aquele relato. Por isso ele faz a pergunta: o que fizeram, aleluia, para poder honrar e dar um galardão a Mardoqueu? Os seus servos lhe disseram: Senhor, não fizeram nada. Aleluia. Lá no subsídio 1 da lição, a vida muda quando Deus faz parte dela. Aleluia. A vida muda quando Deus faz parte dela. Aí eu dividi da seguinte forma. Nós temos aqui a missão de Amã. Ter que honrar seu algoz, carregar ele pela cidade. Que humilhação! Planos frustrados de Amã. Seus planos foram frustrados. Foi com a notícia de matar Mardoqueu. Ele tinha um plano. Seu plano foi frustrado. Ele foi com a notícia de matar Mardoqueu e volta de lá frustrado, cabisbaixo. Nós vamos ver isso aí no decorrer da lição. Volta com a notícia de honrá-lo e escoltá-lo pela cidade. Que coisa, hein? E na verdade aplicado, nós temos um Deus que vela. Por quem que ele vela? Por nós. Vela por aqueles que temem e guardam os seus caminhos. Aí a vida, no subsídio 1, a vida muda quando Deus faz parte dela. Nós temos aqui dois momentos transitórios. Momentos altos e momentos baixos. A vida é feita assim, de momentos altos e momentos baixos. Né? Eu anotei como momentos transitórios. Contraste. Sentenciado à morte. Quem estava sendo sentenciado à morte? Aqui nesse texto, Mardoqueu. Sentenciado à morte num dia. Aí ele teve um final surpreendente.
honrado no outro dia seguinte, sentenciado à morte num dia, teve um final surpreendente no outro, foi honrado no outro dia seguinte. Olha como a vida é feita de momentos de altos e baixos, que ela muda e muda rápido e nós não percebemos. E anotei aqui também, velório cancelado. Seria um velório que ia ser realizado, ele foi cancelado, porque Deus entrou em ação. Deus entrou em ação. Planos frustrados de Amã. Assim também a vida do crente, sentenciado à morte e perseguição num dia, e no outro dia seguinte honrado por seu inimigo. História mudada quando achamos que tudo está terminado. A história foi mudada quando nós achamos que tudo está terminado. Deus muda o quadro desfavorável, muda o final da história que parecia não ter jeito. Subsídio 1, a aflição e o solo fértil para o milagre. Ou seja, a aflição é o terreno para o milagre. O que causou aborrecimento em Amã? O que causou? O fato de Mardoqueu não se ajoelhar perante ele. Amã já sabia que isso nunca iria acontecer. Amã conta a situação para sua esposa e para os seus amigos, e fala do motivo do seu aborrecimento e o seu real motivo, por que ele estava aborrecido. Aí ele tem aqui o conselho dos amigos e da família. Qual é o conselho que os amigos e a família deu quando viu Amã aborrecido? Eles deram um conselho para tirar a vida de Mardoqueu, e tirar Mardoqueu do caminho, cometendo o assassinato. Aí nós temos que esse momento aqui de Amã, eu anotei aqui como momento ou alegria momentânea, que não ia durar muito tempo. Uma surpresa que Amã não contava. Uma surpresa que Amã não contava. Aleluia. Portanto, Amã não contava com essa surpresa. Tópico 1.2. Deus está ao seu lado. Confie nisso. Confie, meu irmão, Deus está ao seu lado. Uma confiança garantida. Quem tem? Nós temos. De quem? De Deus. Uma vitória garantida. As intenções de Deus a nosso favor são sempre para acontecer. E ninguém pode impedir isso. O que temos a fazer? O que temos a fazer? Parar de olhar as adversidades, parar de olhar as circunstâncias e fazermos o quê? Focarmos no agir de Deus em nosso favor. É isso que nós temos que fazer. Não tenhas medo dos obstáculos. Se eles foram difíceis de contornar, não tenha medo dele. A certeza de Mardoqueu é nossa certeza também. Que certeza é essa? Que nós temos o favor de Deus por nós. Aleluia. E aqui, o último aqui, um Deus que está sempre onipresente, está sempre conosco todos os dias. Resumo, Mardoqueu não abriu mão de sua fé, mesmo em dias difíceis, pois as situações desfavoráveis iria passar. As situações desfavoráveis vão passar. Essa também é a nossa certeza. Nós temos que ter essa certeza. Tópico 1.3. O Senhor nunca se esquece de nós. Oh, aleluia. Aí tem duas coisas aqui, ó. Honra versus galardão. Motivo do que essas duas coisas aconteceu aqui. Honra e galardão. Por que aconteceu honra e galardão na vida de Mardoqueu? Qual foi o motivo? Eu anotei aqui. Qual foi o motivo nas bolsas? Descobriu um plano de assassinato.
contra a vida do chefe de Estado. E o rei era um chefe maior do Estado, representa hoje um presidente da República, o chefe maior do Estado. Não houve reconhecimento por isso. Ele fez algo que Assuero não sabia. No momento, não houve honra e galardão por isso, mas nós temos um Deus que anota todas as coisas e não esquece dos seus. O momento para Mardoqueu ser honrado ia chegar. O momento para mim e você ser honrado vai chegar. Aleluia. Aí nós temos uma palavra aqui chamada de lauda, que está no tópico 1.3. Significa o quê? Cada página de uma folha ou os lados de um papel, seja livro ou caderno. Está lá no tópico 1.3 da lição. O rei só lia o livro, tá? O rei só lia o livro se o assunto fosse particular. Fora disso, ele não pegava o livro das crônicas para ler. Foi aí que ele descobriu um ato bondoso de Mardoqueu. Aleluia. Foi aí. Ele descobre um ato bondoso de Mardoqueu. Um ato bondoso de Mardoqueu que foi registrado, mas já tinha se passado dias disso. E ninguém notificou quando no início aconteceu. Mas Deus não esquece jamais dos seus. Aleluia. Oh, glória. O livro das crônicas aí, nesse tópico 3, significa o livro das memórias, ou o livro dos atos dos homens. Deus vê, sabe todas as injúrias do maligno que são cometidas contra nós. Sabe todas as artimanhas que são levantadas contra nós. Com Mardoqueu não foi diferente. Você acha que foi diferente com Mardoqueu? Não foi. Havia uma armadilha preparada contra Mardoqueu, mas havia também uma honra preparada para ele. Está lá no tópico 3. Deus não nos esquece na prova. Frase: o período que você menos entende é o período que Deus mais trabalha. Deus é tão bom que Ele coloca a sua força em nós e depois nos chama de fortes. Não permita que as pessoas ao seu redor falem mais alto que Deus. Não permita isso. Aleluia. Tópico 2 da lição, resumo. O agir de Deus, o quê? Perfeito. A perfeição de Deus diante dos fatos existentes em nossa vida. Aqui temos a perfeição de Deus diante dos fatos existentes na nossa vida. Como entender os fatos que acontecem na nossa vida? Às vezes a gente fica sem explicação para entender os fatos que acontecem na nossa vida. Mas nós vemos aí a ação divina, muitas das vezes, presente nesses atos que acontecem na nossa vida. Nosso foco, manter a fé em Deus. É o primeiro foco, manter a fé em Deus. Segundo foco, aguardar a sua promessa. E terceiro, nós temos um Deus que trabalha a nosso favor. Aleluia. Subsídio 2.1 da lição. Nunca deixe de honrar ao Senhor, seja em que momento que for na sua vida, honre sempre ao Senhor, mesmo se for no momento da adversidade, da perseguição, da luta, honre ao Senhor. Devemos ao Senhor, honrar o Senhor mesmo nas lutas. O que as lutas nos deixam? Mais fortes. O que devemos fazer nesse momento? Confiar no Senhor. Tudo está no controle de Deus, nossos momentos difíceis. Frase: uma certeza necessária para viver é a de que Deus nunca perde o controle das situações. Guarde esta frase, tá? Guarde esta frase. É só eu pensar em desistir que Deus me põe no colo e sussurra ao meu coração: ei, estou no controle. É a tua vitória. Já está garantida, só tenha fé. Deus está no controle e o tempo é dele. Seu tempo é perfeito, não importa o quanto seja difícil acreditarmos nisso em alguns momentos. Aleluia. Deus
Com Deus no comando, nada é capaz de deter quem é do bem, quem busca a paz e só espalha o amor, tá? Guarde sempre isto, guarde sempre isto. Aleluia. Um segredo, também anotei no tópico 2.1. No meio das lutas, temos que honrar ao Senhor. Por quê? Porque isso nos mostra que temos um relacionamento com Ele. Confiar no Senhor em meio às adversidades também é o fator de que Deus está conosco. Aleluia. Tópico 2.2 da lição. Quem honra a Deus é por Ele honrado. Olha aí. Quer motivo para você se alegrar? Se você honra a Deus, Deus também honra você. Aleluia. Uma dupla honra. Mardoqueu e Esther. Uma dupla honra para Mardoqueu e para Esther. O que fez eles para serem honrados? A resposta: fizeram conforme o querer de Deus. Se você fizer conforme o querer de Deus, lembre isso, você também vai ser honrado por Deus. Confiança em Deus foi o diferencial na vida de Mardoqueu e de Esther. Honrar é a ação de adorar ou cultuar a Deus. 6 maneiras de honrar a Deus. Primeiro, agradecendo. Segundo, perdoando. Terceiro, sendo generoso. Quarto, sendo honesto. Quinto, escolhendo bem as palavras. E sexto, cuidando da família. Eu coloquei aqui essas 6 maneiras de honrar a Deus. Honra origina-se em nossos corações e refere-se ao valor que pessoalmente colocamos em algo ou alguém. Isso é chamado de honra. A palavra honra no hebraico significa kabet, que significa reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade. Traduzido também por sustentar, pagar a conta. No grego, a palavra honra é timão, que significa estimar, reverenciar. Honra, princípio de um comportamento do ser humano que age baseado em valores bondosos. Honra é devolver a essa pessoa o que ela tem de direito. Isso também é honra. Honra também é respeito. Quando eu trato os demais com integridade, honestidade moral e ética. Subsídio 2.3 da lição. Nossa confiança em Deus faz o quê? Toda diferença. Para fazer a diferença, o que devemos fazer? Confiar em Deus. Uma postura irreverente. De quem? De Mardoqueu e de Esther. Foi a atitude que eles tiveram para vencer o quê? O ódio de Amã. Uma postura irreverente, uma postura impecável que tiveram. Eles não revidaram o ódio, as palavras de Amã, mas tomaram uma atitude que todo crente, diante de situação difícil, ou toda pessoa, deve tomar para reverter uma situação desfavorável a seu favor. Um Deus atento, um Deus que vê, um Deus que age. É aqui ele agiu. O impossível acontece, anotei aqui. Morte cancelada. Oh, glória a Deus. É o que Deus faz. Deus continua fazendo isso aí. Aleluia. Então Deus faz tudo isso. A confiança em Deus é gradativa. Ela vai crescendo aos poucos, tá? Ela vai crescendo aos poucos. Não surge de uma hora para outra. Ela vai se apoderando da pessoa, vai preenchendo a distância entre Deus e o homem. Confiança, uma certeza assertiva ou ação baseada na nossa certeza. Confiar, ação derivada da onde?
da fé. Confiar é acreditar nas promessas de Deus e em todas as circunstâncias, mesmo quando tudo parece ao contrário. Frase, uma grande frase importante que você deve notar e guardar aí. O grande segredo da vida o que é? Não conte seus planos antes que ele deem certo. Não conte os seus planos antes que eles deem certo. Não fale. Felizes são os que confiam em Deus. Nas suas palavras encontram conforto e orientação. O tempo de Deus é muito melhor do que o meu. Confia, entregue, espere e agradeça. Confiar em Deus é saber que terá a maior força do universo ao seu lado. Aleluia. Eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi. Mas tudo que guardei nas mãos de Deus, aleluia, eu ainda possuo, tá? Eu ainda possuo. O último tópico da lição, e é o tópico 3. Resumo: Deus nunca se esquece de honrar os seus. O que Deus nunca se esquece? De honrar os seus. O que nós esquecemos? De honrar a Deus. Um ato nunca esquecido de Mardoqueu. Uma descoberta de traição, honrado, lembrado e gratidão. Esses são os passos que eu anotei aqui, tá? No tópico 3. Devemos ser gratos sempre. E aqui tem uma expressão no tópico 3 muito interessante, a expressão não somos uma ilha. O que significa isso? Não vivemos isolados ou sozinhos. A vida humana é um convívio para o ser humano viver e conviver. Frase: nenhum homem é uma ilha, completo em si mesmo. Nenhum homem. Cada ser humano é uma parte do continente, uma parte de um todo. Aleluia. Oh, glória. Eu, se eu fosse você, adorava a Deus. Aleluia. Pelo motivo do que Ele está fazendo e vai fazer na sua vida. E Ele continua dizendo aqui, todo homem é uma ilha, mas também é um náufrago, fugindo de si mesmo. O homem não consegue viver isoladamente e precisa um dos outros para a sua sobrevivência. Somos iguais e não diferentes. Tópico 3.1 da lição. Não importa o período que passar. Mateus capítulo 24, versículo 35 diz assim: passarão os céus e a terra, porém, minhas palavras não hão de passar. Quem está falando isso? O próprio Jesus é quem está dizendo isso. Pode passar tudo, mas as suas palavras não. Deus se lembrará de você. Deus se lembrará de nós. Referência, Salmo 115, versículo 12. Hebreus capítulo 6, versículo 10, também eu deixo essa referência. Deus não se esquece do nosso trabalho. Jeremias capítulo 1, versículo 11, versículo 12, também eu deixo essa referência. Isaías capítulo 49, versículo 15. Pode uma mãe se esquecer dos seus filhos, mas o Senhor nunca se esquece dos seus. Aleluia. Gênesis também capítulo 8, versículo 1, Deus se lembrou de Noé. Gênesis capítulo 19, versículo 29, Deus se lembrou de Abraão. Gênesis capítulo 30, versículo 22, Deus se lembrou de Raquel. Está vendo que Deus não se esquece? Nós podemos esquecer com o tempo, mas Deus não.
e nunca se esquece. Aleluia. Deus trabalhando na vida do rei Assuero para lembrar de Mardoqueu. Situações que mudaram de lado, o opositor, aquele que estava do outro lado, agora ele é o quê? Honrado. A situação muda de lado. Honrado pelo inimigo. Amã, além de honrar Mardoqueu, é obrigada a proclamar pela cidade, dizendo: este é um homem que o rei tem prazer de honrá-lo. Que vergonha para Amã. O tempo havia se passado, mas Deus não se esqueceu. Um ato de humilhação para Amã. Aquilo foi um ato de humilhação para Amã. Tem que cortejar o seu inimigo, o seu algoz pela cidade. E ainda dizer em voz alta: este é um homem que Deus tem prazer de honrar. Este é um homem que o rei tem prazer de honrar. Este é um homem que o rei tem prazer de honrar. Tinha que falar em alta voz para todo mundo ouvir. Aquilo foi muito vergonhoso, muito humilhante para Amã. O humilhador é humilhado e o humilhado é exaltado. Amã é obrigado a cumprir a ordem do rei e andar lado a lado com seu pior inimigo. Que vergonha para Amã, depois de pisar tanto, agora sai pisado e de cabeça baixa na frente de todo mundo. Que honra para Mardoqueu, depois de ser perseguido como um cão, agora é aplaudido como herói em praça pública na frente de todos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Tópico 3.2. O oponente não impede a honra de Mardoqueu. O que estava escrito, meu irmão, fica tranquilo, está escrito. Ninguém pode mudar o rumo da história, porque já foi escrito. Amã, depois de tanto perseguir, fica no encalço de Mardoqueu e é obrigado a cumprir uma ordem. Estava acabando ali toda a sua prepotência, arrogância e altivez. Não havia nada que ele pudesse fazer. Ponto de referência, a ordem de Assuero. Qual foi a ordem? Vestir seu grande oponente com vestes reais. Olha que perigo. Teve que assentá-lo no cavalo real. Olha aí. Tratar Mardoqueu como um nobre. Teve que tratar Mardoqueu como um nobre. Que honra. E ainda pior, sair pela cidade. Seria um momento de riso, zombaria para Amã. Troca de lado, papéis invertidos. Agora Mardoqueu é reconhecido em todas as 127 províncias. Aí depois desse ato aí, ele vai falar com a sua esposa lá, sua esposa reconhece a sua derrota, a mesma que mandou matar, reconhece a sua derrota e falou que agora ele estava em desvantagem e que não havia mais nada a fazer. O próximo passo ainda estava por vir e ele não contava com isso. Ele não contava com isso. Depois de humilhado em praça pública e perder seu cargo de ministro do rei, homem de confiança, ele nem imaginava o que ainda estava para acontecer, que é o versículo 12 de Esther capítulo 6. Sua cabeça estava a prêmio. A cartada final de Esther. Uma surpresa. E Amã nunca esperava. A alegria momentânea de Amã, seu último dia de perseguição e sua cabeça é pedida. Fim, sua morte. Ditado popular: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, mostrar que se alguém usa de violência e meios violentos contra outras pessoas, ele pode esperar que os mesmos métodos serão utilizados contra si mesmo. Referência, Mateus capítulo 26, versículo 52. E o último tópico, que é o 3.3, uma frase. Nunca revide uma provocação, ignore as armações, deixe o circo só com palhaço, sem plateia não achou. É preciso ter muita paciência e elegância para continuar sendo educado com gente inconveniente. Esse foi o resumo da lição 9 de Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no meu canal. Um abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos.